Tudo bom? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com você. E aí eu queria ouvir um pouquinho assim, sobre a importância da representatividade, de diversidade em geral, dentro da liderança. E como que isso se conecta com o relatório que vocês estão apresentando aqui hoje. Só para a gente poder entender um pouco, né, como faz essa conexão hoje em dia. Legal, acho que são duas perguntas muito boas. E eu vou separar em duas partes essa resposta. Eu aqui como diretor responsável tanto pelo financeiro quanto por back-office, então as áreas de talento estão dentro da minha responsabilidade aqui dentro. É muito engraçado, às vezes, ver como que funciona o nosso meio, como que são os fluxos de trabalho. Quando a gente abre uma vaga, fala assim, cara, você precisa abrir uma vaga. A gente não segrega, não, vamos abrir só pra cá porque a gente só quer pessoas deste meio. Não. A gente faz o quê? Abre de uma forma unificada. Hoje nós temos uma plataforma que a gente consegue recolher currículos de vários bancos. Esses vários bancos, o time tria esses currículos e faz um processo natural, sem qualquer tipo de acepção ou diferença de pessoas. Mas é inevitável que no final desse funil venham já pessoas padronizadas, né? Então, acho que um dos primeiros pontos é esse, né? Quando a gente faz o funil, já vem pessoas padronizadas. E eu acho que tem várias formas de pensar o porquê já vem padronizadas. E principalmente são oportunidades, né? Que às vezes no filtro natural ali, as pessoas não tiveram oportunidades de estar em certos ambientes, de estudarem certas coisas. E aí, no final, não conseguem, às vezes, as melhores oportunidades. Então, acho que um principal papel é esse. E olhando propriamente agora aqui o estudo que a gente apresentou, falando das companhias abertas, eu acho que também acaba acontecendo o mesmo fato. Porque se a gente olha ali, acho que 3 milhões, 3,2, 3,5 milhões de trabalhadores, né, das empresas de capital aberto. Desse funil inteiro, olha quanto que tem seja de mulheres e homens, ou seja de diversidade de raça. Então, a mesma coisa que acontece aqui no meu cenário micro, o qual eu sou diretor e olho e sei o que acontece, e eu não tenho qualquer tipo de acepção. Olha o que acontece na companhia aberta, na amostra maior. Então, acho que é um pouco do cenário Brasil que temos hoje. Perfeito. Você trouxe um ponto que eu acho que é crucial, assim, por que isso acontece, né? Por que quando a gente chega nesse filtro sem fazer acepção, não existe tanta diversidade assim? Eu queria trazer um ponto que é antes, né, do processo seletivo, que é o desenho dos requisitos, né? Hoje eu sinto que dentro da área mesmo do RH e até mesmo da liderança, quando a gente vai desenhar um requisito para uma vaga, muitas das vezes a gente não se questiona muito, né? A gente tem um perfil lá, vai repete, no final das contas, ninguém pensa ali, poxa, será que precisa mesmo disso aqui? Será que eu posso desenvolver esse ponto aqui? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento de requisitos flexíveis dentro das empresas. Uma resposta longuíssima que eu pensei aqui, mas eu vou tentar dar uma sumarizada. Eu estava até falando com a minha esposa. Ela é também negra, advogada, mestre e doutora em Direito do Trabalho. Só tem ela nesse pool, assim, que ela convive, só ela. E a gente estava conversando muito sobre isso, no sentido, Cássio, como que você hoje é um C-level numa companhia? Como que aconteceu esses elementos? Principalmente que eu estava trabalhando no material que eu ia apresentar aqui no evento hoje. E é claro, Tamara, que assim, eu tive oportunidades que outras pessoas comparáveis a mim não tiveram oportunidades. O meu pai... Vamos lá, o meu pai... Eu vou ter que voltar um pouquinho só para dar uma contextualizada. Ótimo, melhor ainda. Meu pai foi o primeiro da família dele a se formar como engenheiro elétrico na FEI, que enfim, era uma grande faculdade. Legal. Na determinada época, pelo que ele conta, eu sei até hoje. Então, ele foi o primeiro. E para ele se formar, ele teve vários sacrifícios para conseguir estudar, trabalhar e fazer as coisas ao mesmo tempo, ter que pagar, ter que ficar monitoria para ser o primeiro a se formar. Então, ele soube da dificuldade dele para fazer a faculdade, depois para fazer inglês, porque, meu Deus, precisar de inglês, como é que faz, como é que não faz, eu preciso aprender, eu tô numa multinacional, e foi um processo ali, essa loucura. Quando eu nasci, e minha irmã também,
que aconteceu? Ele sabia que inglês era um gargalo pra ele. Ele falou, não vou deixar acontecer ser um gargalo pro meu filho. Então, eu fazia inglês desde que eu nasci. Eu faço inglês em todas as escolas da vida, porque meu pai queria muito que eu fizesse inglês pra não sofrer. Então, assim, eu fui preparado, porque meu pai trocou o mindset dele e foi trocando das gerações por vir. E aí, um exemplo meu, pessoal, aqui da MZ. Quando eu entrei na MZ, eu nem sabia o que era relações com investidores. Fui aprender aqui. E o requisito que tinha era inglês. Inglês avançado. E eu tinha inglês avançado com 18 anos, já falava super bem, já tinha morado fora, já tinha morado em Nova York, porque eu tive oportunidades de ter feito isso. E aqui na peneira, na hora que fez os requisitos, de novo, a MZ não é um tipo de empresa que tem qualquer tipo de recepção de pessoas. Mas na peneira eu passei, e aí, enfim, trilhei aqui, fiz toda a jornada. Então, eu acho que tem muito a ver com mindset das pessoas e oportunidades. Eu hoje, como diretor aqui, de talentos, diretor de operações e de sucesso ao cliente, o que acontece? Existem vagas aqui internamente, o qual eu realmente preciso de inglês. Eu tenho um time internacional que fala com americanos todos os dias. Eles precisam ter inglês, assim, afiadíssimo. Então, é um requisito importante. Mas tem outras vagas que eu sei que não falam. Então, eu não preciso falar, precisa de inglês. Não, eu tenho áreas do financeiro, contas a pagar. Eu não preciso que a pessoa fale inglês. Eu posso dar oportunidades para outras pessoas que não precisa de inglês, entendeu? Eu posso dar oportunidades. A empresa hoje é muito híbrida. Tem vagas que eu não preciso que a pessoa venha aqui e que ela pode trabalhar de casa. Eu posso contratar de periferias e dar oportunidade de crescimento e convidá-las aqui para vir um treinamento. Eu gosto muito de treinar o time. Todos os meus times sabem que sempre ali um dia da semana, gente, vem aqui, eu vou ensinar para vocês alguma coisa. Por quê? Eu tive a oportunidade de aprender. Então, eu gosto de repassar isso pro time. Não é todo mundo tem oportunidade de comprar mentorias e de participar de treinamentos. Não, então eu ensino. Vem aqui, senta aqui comigo que eu vou e ensino. Porque o meu time crescendo, sou eu crescendo. E diversidades, ideias diferentes. Eu até já perdi o foco da pergunta, tá, Mari? Não, perdão. mas eu pensei em várias coisas aqui enquanto você estava falando que são muito importantes. A gente estava falando no painel sobre a importância de ter diversidade de experiências dentro dos cargos. Você hoje, como diretor, você consegue pensar nesse tipo de coisa porque você já viveu realidades diferentes das pessoas que normalmente são diretoras nas empresas, né? Não. Que as pessoas não pensam nisso, elas têm uma realidade totalmente diferente e não pensam, poxa, a pessoa mora na Zona Leste, vai demorar 3h30 para chegar aqui, 3h30 para voltar todos os dias, né? E tudo mais. Como que você se sente, assim, hoje, sendo essa representatividade? E o que você sente, assim, que temos para o futuro? Vendo que a gente hoje tem relatórios mostrando que diversidade é importante, que isso traz lucratividade de negócio. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como você almeja, né, como uma pessoa representativa dentro de um C-Level, que o futuro seja daqui pra frente. Diversidade, até no painel falou, diversidade é inovação. E é uma palavra engraçada, mas no final é isso. A gente precisa de diversidade, a gente precisa de pessoas diferentes, com realidades diferentes que se complementem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Meu time de marketing, eu tenho 4 funcionárias, 4 colaboradoras dentro de marketing. Cada uma tem uma realidade, sabe? Cada uma vem de um lugar, a gente junto conversa, às vezes eu falo, a gente faz isso. Ah, não, mas isso aqui não vai dar muito certo por causa de... Cada uma vem com uma perspectiva e juntos a gente constrói uma grande metanarrativa que eu falo aqui. São narrativas agrupadas e empilhadas que fazem sentido. Então, uma empresa onde todo mundo é igual, todos os diretores vieram do mesmo lugar, gente, eles vão pensar igual, né? Exato. Diferente de quando tem realidades, formas, pensamentos, mindsets, percepções da vida de uma maneira diferente, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo aqui, sem querer fugir do exemplo, mas que eu achei muito legal. A gente tem um grupo de apoio bacana na minha casa. Minha esposa trabalha, eu trabalho, enfim. E eu tenho gêmeos, 5 anos. E a nossa funcionária que cuida ali da dinâmica do dia a dia, quando ela entrou, ela ficou horrorizada que a gente jogava as coisas recicláveis no lixo comum. Misturava lixo comum com reciclável tudo junto. Ela ficou, não, gente, eu já passei fome. Não vamos fazer isso. Ela separou, começou a separar o lixo. E assim, são pequenas ações que veio uma pessoa com mindset diferente, que me complementou e que é ótimo e que faz total sentido separar, sabe? Não vamos desperdiçar alimento. Nós, hoje vai fazer uma torta XPTO, vamos juntar tudo
excelente, porque antes eu jogava comida fora. Então, assim, são mindsets de pessoas que vêm diferentes, que complementam você e que faz ser muito melhor. Isso faz até economizar, isso faz diminuir o lixo. É muito... A gente precisa disso. Se a gente precisa disso para as nossas vidas pessoais e também precisamos para a vida corporativa, no dia a dia, na hora de criar algo, pensar algo diferente. Hoje, eu e meu CEO, às vezes a gente tem visões diferentes, mas um complementa o outro da ideia e a gente vai avançando. Perfeito. Tamara, me perdoa se eu me perdi na sua resposta, mas acho que era um pouquinho disso, da visão como um todo que eu tenho sobre essa questão, que é muito importante nas empresas termos diversidade. Às vezes, algumas ações mais afirmativas podem ser que sejam necessárias, né? Já tiveram casos de empresas que não estamos abrindo vagas para negros, tipo assim. Ok, é uma ação afirmativa tentando aumentar esse número. Aqui na MT, por exemplo, a gente já tentou fazer isso uma vez, não deu certo. Quem sabe a gente possa restabelecer isso no futuro. Mas a gente sempre tenta analisar bem o conjunto emocional, o conjunto de atributos que precisa, para ver se essa pessoa se encaixa. Porque no final, é o que eu falo muito pro meu time, a gente contrata por hard skills, mas emite por soft skills. Dá uma traduzida. A gente contrata, não, você tem que ter curso disso, ser assim, curso de administração, você precisa ter finanças, você precisa ter isso, blá, blá, blá. Show. Mas aí na hora da demissão, você não tem um bom relacionamento interpessoal e Então, se a gente já vai fazer isso, por que não dar oportunidade para outras pessoas que vão te ajudar e vão trilhar e você vai crescer? Enfim, é um pouquinho do que eu tenho. Muito bom, adorei esse ponto. Agora eu vou pedir para fechar. Queria que você desse um recado para as pessoas que olham para você e vem uma representatividade importante assim no mercado. Eu tô aqui super encantada de ouvir você falar, então queria que você deixasse esse recado aí para as pessoas que estão lá começando a carreira, estão ainda pensando no que fazer na faculdade, o que elas podem sentir, né, olhando para você e para o futuro delas também, pensando que diversidade é importante para as empresas. É um ótimo ponto, mas eu acho que as pessoas, elas precisam acreditar, ser positivas e avançar, sempre avançar, né? Eu acredito em Deus, e cada um acredita, enfim, cada um tem um tipo de fé, mas existe algo maior. E se você acreditar que aquilo vai acontecer, vá em busca, faça acontecer, faça a sua parte. Não fique só se lamentando, meu Deus, eu não tenho... Não, faça acontecer. Hoje em dia tem tantos recursos para estudar. Eu falo isso pro meu time. Existe tanto podcast, vídeo. Aprenda, se desenvolva. Eu fico às vezes desesperado que às vezes a gente vai contratar alguém e a pessoa, não sei Excel. Gente, mas olha no YouTube, aprende. Vem aqui, é um pouco disso. Então, as pessoas vão ter força de vontade para fazer acontecer. Perfeito. E ir em busca dos seus sonhos e não desistir. E ser forte, porque vai ter pedras, às vezes vai ter muitas pedras nesse terreno, você vai ter que desviar e vai ter que encontrar um solo fértil para você germinar. Perfeito, concordo super e tenho a mesma linha de pensamento, então é isso, obrigada, Cássia. Você. Com certeza a gente vai conversar mais, amei te conhecer e parabéns aí pela sua trajetória, fiquei muito emocionada com seu pai, porque eu sou a primeira pessoa a me formar da minha família e eu tenho certeza, eu vi assim pensando, né, o futuro do meu filho como é que vai ser, né, com certeza eu vou dar muito mais oportunidades para ele, porque eu pude ter oportunidades também, minha mãe se descabelou para poder ter as minhas, né, e vai ser sempre assim, então acho que isso é super importante. Obrigada, um prazer. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada.